Morango do amor. Já comeu um? É. Hoje nós estamos com uma pessoa super especial aqui, uma convidada muito especial, que nós vamos falar não só de morango do amor, nós vamos falar sobre comida, vamos falar sobre culinária. O papo aqui vai estar muito bom. Eu sou Adriano Clava, você está no podcast Adriano Clava. Não me segue ainda? Dá um joinha e me segue aqui no YouTube. Sempre com personalidades aqui da nossa região, do nosso país, para falar de cultura, sobre fé, sobre Deus, sobre culinária, sobre esporte, sobre música, enfim. Nós vamos falar aonde Deus está em cada setor da nossa sociedade. E hoje nós temos, como falei, uma convidada super especial. Mas antes de começar, eu quero ler um texto que inspira muito a revelar quem é que está aqui com a gente. Gênesis 1:31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Nossa convidada de hoje é uma verdadeira referência na confeitaria e na culinária. Com mais de 25 anos de experiência, formação em gastronomia e especialização no Japão, ela viveu um momento de transformação durante a pandemia em 2020. Foi ali, em meio a algumas incertezas, que um sonho a inspirou a criar o doce, que ficou conhecido como morango caramelado e hoje se consagrou como o famoso morango do amor. Diretamente de Itajaí, em Santa Catarina, ela não se intitula criadora, quer dizer, eu acredito que ela é criadora e ela fala que é criadora, melhor dizendo. Algumas pessoas duvidam, mas eu acredito, porque é aqui de Itajaí, gente nossa. Ela foi sim uma das pioneiras e acreditar no potencial desse doce e levá-lo às pessoas de forma contínua. Com um equilíbrio perfeito entre sabor e um visual irresistível, ela conquistou clientes fiéis e viu seu trabalho influenciar positivamente todo o setor da confeitaria. Ela é casada, tem um filho de 17 anos e hoje ela celebra não apenas o sucesso do morango, mas o impacto que este produto, que esta iguaria trouxe para a valorização dos confeiteiros e para o mercado brasileiro. Uma história de talento, resiliência e doçura, que promete inspirar você também. Seja muito bem-vinda, Gillian Thaís. Muito obrigada pelo convite, adorei as palavras, estou até emocionada. Essa é a ideia. Todo convidado, eu gosto de começar com um texto para inspirar as pessoas. Tua vida é uma inspiração. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Estou emocionada. Muito obrigada. Depois eu te mando isso aqui, tá bom? Legal. Me conta um pouquinho da tua vida. Como é que foi essa coisa de cozinhar? Quando tu era criança, tu cozinhava, tu gostava? Então, eu sempre gostei de estar no meio da cozinha, assim. E a minha mãe sempre trabalhou com... A minha mãe é professora de educação física, juntamente com meu pai. Os dois são formados em educação física. Mas a minha mãe nunca seguiu... Ela foi professora um tempo no município, mas parou. E aí, o meu pai se profissionalizou como jogador de futebol. E jogador de futebol era aquela incerteza sempre. Uma hora estava empregado, uma outra hora não estava empregado. Sim, chegar ao final do ano, tinha aquela torcida. Será que eu vou continuar? Exatamente. E aí minha mãe, ela conheceu uma época que meu pai jogou em Campinas. E ela conheceu uma senhora, uma salgadeira, que fazia dos salgadinhos de camarão. E ela ensinou muito bem, e a minha mãe aprendeu. E quando nós viemos de volta para Itajaí, que nosso QG, que nós falamos, nós tínhamos um apartamento ali em Cabeçudas, e aí sempre que alguma coisa, meu pai saiu de algum clube, voltávamos para Itajaí. Entendi. Aí, que a nossa família é toda daqui, eu sou peixeirinha mesmo ali do Marieta. E aí a minha mãe pegou e vendia para as moças, para as senhoras que moravam ali em Cabeçudas, e elas conheciam a minha mãe, né, como uma salgadeira do camarão, do risoles de camarão. E eu ficava ali na cozinha em volta da minha mãe, sempre querendo ajudar ela. Ela dizia assim, com 7 anos tu vai me ajudar. E aí esses 7 anos não chegava nunca. E aí quando chegou com 7 anos, aí meu pai já estava em ascensão, ele já tinha saído de jogador para preparador físico. E aí minha mãe já tinha parado até de fazer risoles. A gente já estava em outro patamar, assim, de vida, já tinha melhorado tudo. Então, assim, nem precisava mais trabalhar com cozinha, mas aquilo estava dentro de mim. Virou uma paixão. Mas eu também tinha um outro amor, que eram crianças, assim. E aí eu entrei, depois de maior, eu decidi por
entrar na faculdade de pedagogia, porque não existia faculdade de gastronomia até então. Aí eu fiz pedagogia até o último semestre e a Univale aqui abriu gastronomia no último semestre. Aí nesse meio tempo, eu disse, meu Deus, não é para mim a pedagogia, Eu vi aquelas professoras chegando todo dia cansadas ali na faculdade e desabafando o dia delas ali. Eu dizia, meu Deus, eu era uma menina que não estava trabalhando. Sim. E aí eu cheguei e disse, vou fazer o vestibular de gastronomia. Conseguiu eliminar algumas matérias por já ter feito... Não consegui teve que nada. fazer tudo. Porque a gastronomia era muito nova na Univale. Sim. Ela estava, até eu passar no vestibular, eu entrei na segunda turma. Sim. E aí, eu e a minha mãe entrou comigo. Ela também não estava sem fazer nada, né? Estava sem trabalhar. Então, eu e ela passamos e entramos juntas. Nós nos formamos juntas. E aí... Isso em 2001. 2001. Isso. E aí... Não, em 2000 eu me formei. Eu entrei em 99, porque gastronomia eram 2 anos. Sim. E foi muito legal... Claro, porque eu sempre afirmo aqui que a gastronomia da minha época era legal porque nós não tínhamos professores formados como hoje tem muitos, como eu eu posso dar aula numa faculdade. Sim. Então eles traziam professores de fora. Então a nossa base de professores eram muito boas. Nosso professor de comida americana era um americano, de francês era francês. Vinha naturais da terra. Sim, eram naturais de fora, assim. Que legal. Tanto que a gente tinha vezes que, dependendo do professor, a gente tinha aulas antecipadas de como lidar com aquele professor. Uau. Cultura daquele professor. Uau. Então, era muito legal. A gente absorveu muito. Desculpa te interromper, mas além da comida, então, você teve a possibilidade de aproveitar, aprendizado um pouco da cultura desses povos. Exatamente, de quase todos os países. A gente teve a base de todos. Francês cada também? Francês, lembra de algum nome? Francês? O nosso professor de francês era o Jérôme, se não me engano. Ou se ele era americano. O Jacan não estava aqui ainda, eu acho, né? O Jacan. Não, Jacan não. Aí... Gosta do trabalho dele? Eu gosto. Gosto, assim, vamos dizer que gosto. Não é aquela coisa toda, mas depois que ele falou do morango, eu não gostei. Mas assim, é um excelente profissional, e ele tá aqui muitos anos, né, no Brasil. É que a pessoa dele é bem polêmica. Exatamente, já é o papel dele fazer isso, né? E aí, a gente passa por todas essas matérias e cada um vai se identificando com o seu. E eu, quando chegou na confeitaria e panificação... Foi ali que virou a chave. Eu disse, é aqui que eu quero ficar. Eu já gostei daquele ambiente da padaria ali, que aí a gente mudava de salas, assim, né? E aí eu gostei. E o dia que a professora de panificação e confeitaria, ela chegou com uma caixa de bombons, assim, eu nunca esqueço. Ela abriu e ela disse assim, olha, hoje nós vamos aprender a fazer esses bombons. Uau. Aquilo soou pra mim como quem diz assim, ó, é isso que tu vai fazer na vida. Eu já estava sentindo, assim. Eu disse, meu Deus, é isso que eu quero aprender. Aí aquilo dali já foi... Tanto que eu, assim, na minha sala, eu era se não a única, tinha mais uma pessoa que gostava de panificação e confeitaria. É muito raro quem goste de confeitaria. Nas provas escritas, eu era colocada sempre lá na frente para ninguém colar de mim. Mas, assim, foi um lugar que eu amei passar. Eu sinto muita falta da minha faculdade, porque a gente trocava muitas ideias, assim. E dali eu saí da faculdade já trabalhando em casa no ramo da confeitaria. Agora, você não tem, obviamente a tua especialidade é confeitaria, né? Doces. Isso, né? Pode ser. Panificação também? Panificação também. Legal. Mas você tem uma especialização aí no Japão? Isso. Aí, em seguida, o meu pai estava trabalhando já no Japão, já fazia 1 ano que ele estava trabalhando com o time, o Kashiwa Reysol, em Kashiwa. E aí não é aquele time do Zika. Não, é o Kashima Antlers. o do Zika, o Kashima Antlers. Isso, do meu pai era o Kashiwa. E aí eu disse assim, então eu vou aproveitar essa oportunidade que meu pai tá lá e vou para lá. E aí, e lá, o que me admirava, além da cultura que me encantava demais, assim, era
não o fato do sabor em si, mas os detalhes que me encantavam. São assim. sensacionais com os detalhes, com as coisas Isso. mínimas, né? Então, assim, e essa paixão que eu tenho eu caso muito essa paixão da confeitaria com o empreendedorismo, assim, de querer entregar sempre o meu melhor para o cliente, o cliente ter uma experiência diferenciada. E o japonês tem essa coisa, assim, de ser o diferente, de ter essas coisas muito, né, diferentes, assim. Sim. Então, seria assim... se a gente colocasse no papel, qual o lugar melhor para você fazer um intercâmbio para fazer patisserie, né, confeitaria? França. Mas eu, quando vi Japão na minha reta, eu disse, não, agora. É aqui que eu tenho que ir, porque tá no meu trajeto, é aqui que eu tenho que ir. E assim, eu não me arrependo em nada, porque até hoje eu trouxe uma bagagem que eu trago nesses 25 anos, caminha comigo junto, assim, essa cultura do japonês. Eles são sensacionais, Eles né? são sensacionais, disciplina. sim. Me diz uma coisa, quando você esteve lá no Japão, né? Você chegou lá, o que é que tu sentiu? A oportunidade que tu teve de, né? Poxa, aberta, obviamente, pelo teu pai, que estava trabalhando lá, né? Mas quando você viu que você estava lá, quanto tempo tu ficou lá? A gente ficou um mês e meio. Um mês e meio a gente ficou lá. Tu chega no Japão, o que você sentiu? Desceu lá no aeroporto? Gente, aquilo ali era uma coisa assim que é uma coisa assim, é tão legal, é uma coisa tão diferente, né, da gente, do brasileiro, porque assim, ao mesmo tempo que eles são acolhedores, eles são tímidos, e o brasileiro tem muito a gente quer abraçar, a gente quer beijar, a gente quer conversar. Então a gente ia nos shoppings ou coisa assim, a gente queria falar, e aí eles... muito envergonhado, o inglês era lá para dentro, assim, a gente quase não entendia. A gente tinha uma intérprete sempre com a gente, quando eles não falam inglês, é o japonês, mas tinha uma intérprete com a gente sempre. Cedida pelo clube? Pelo clube, Então, assim, nossa, era fantástico essa parte, assim, das energias. Eles não entram em casa com sapato, que a gente podia aderir aqui no Brasil, né? Não entram em casa. Nos estádios, a gente ficava, assim, impressionado com os banheiros, que, né, as mulheres não... Tem, assim, um banheiro com um vaso, o resto é tudo um buraco no chão. Tudo... Super diferente. Super diferente. Mas tudo limpinho, organizado, tudo impressionante. Impressionante, assim. A gente ia assistir jogos do time... Não parecia que tinha tido jogo quando acabava o jogo, assim. Tudo limpinho. Tudo limpo, eles levavam todos os lixos para casa. O bobear ficava mais limpo do que antes de começar o jogo. Olha, Cláudia, é uma cultura que o meu pai quis mostrar pra gente, assim, também era uma coisa que ele queria muito, e eu trouxe isso que eu também quero mostrar pro meu filho, assim. Quero que ele conheça muito essa cultura, porque eles nos ensinam muito, o japonês ensina muito, né, pra gente. Demais, eu sou apaixonado, eu tenho um desejo muito grande de conhecer algumas nações, na minha lista, Japão tá lá dentro. Agora, vamos para um assunto bem legal, que é o tal do morango, que começou sendo chamado de morango caramelado. Isso. Como é que foi isso? Eu dei uma lida, antes de a gente estar aqui, uma pesquisada, durante a pandemia. Me parece que todo mundo estava passando dificuldades, né? Todo mundo estava no mesmo barco, né? Acho que o único que se deu bem nessa pandemia foi farmácia, né? Eu acho que sim. E ali me disseram que você teve um sonho. Eu, quando li isso, porque a Bíblia diz, no texto que a gente leu, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Tem outro texto que diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Deus inspira as pessoas a fazer coisa boa. E a tua profissão, ela é um serviço que você, obviamente, se preocupa, como o japonês se preocupa com o exterior, mas quando a pessoa come, ela tem uma experiência, aquilo pode ser transformador. E me disseram, um passarinho me contou que você teve um sonho, e através desse sonho Deus te deu algo que, olhando de longe assim, ou vendo a história, mudou a vida de muita gente. Conta para nós que sonho é esse e conta essa história para nós desde o começo. Então, eu quero... É bom que, assim, saiu várias matérias de jornal, revista, assim, e eu vejo que as pessoas têm dificuldade em leitura hoje, né? As pessoas não perdem mais tempo em ler. E hoje eu posso me
eu posso explicar mais facilmente. Então, assim, eu sempre trabalhei nessa área dos doces e eu sempre trabalhei com caramelo, que é aquela parte... Parece um cristal. Cristalzinho de cima dos doces. Então, para mim, não era novidade. Não foi o sonho que me trouxe o caramelo. Então, assim, eu trabalhava e veio a pandemia. E quando chegou a pandemia, foi aquela coisa assim, parou tudo, a gente não podia fazer nada. E agora? Aí eu cheguei em casa, eu olhei pro meu marido e disse assim, as minhas clientes tudo mandando mensagem, cancela, cancela, cancela. Eu olhei para ele e comecei a chorar, eu disse, eu não sei fazer outra coisa. E outra, eu não quero fazer outra coisa. Eu não me via e não queria fazer outra coisa. É a tua paixão, né? Exatamente. E assim, nessa época, muitas pessoas que trabalhavam já com internet, com cursos online, vieram me bombardear de vamos gravar curso, vamos gravar curso. Eu disse assim, não é minha hora ainda. Eu não quero isso. Eu ainda quero continuar fazendo meus doces. Aí nós ficamos em casa uns 4, 5 dias fechados. Eu e meu marido malhava em casa, tá? Ficava em casa se ocupando. E eu via as pessoas em casa, todo mundo cozinhando. Eu disse assim, meu Deus, se eu fizer doce para vender, ninguém vai comprar. Porque tá todo mundo cozinhando em casa. Bom, mas o não eu já tenho. Eu vou inventar uma caixinha menorzinha de 30 docinhos, 20 docinhos. As pessoas estão em casa no final de semana, vai que uma ou outra queira comprar. Inventei, comprei assim, 30 caixinhas de uma moça que estava vendendo. As caixinhas eram pequenas, as embalagens, eu não tinha onde comprar também as embalagens. Mas a moça das embalagens eu conhecia. Ai, tu não me vende? Vende. Aquela coisa, né? O brasileiro dá um jeitinho, Dá um gente. jeitinho. Ah, me vende escondida. Ah, me vendeu. Tá, vende, comprei. Não consegui vender mais porque acabaram as caixas. Olha só. Então, eu disse, opa, tem um negócio aí que o pessoal tem em casa, mas tá consumindo. Sim. Não, eles não vinham buscar, mas a gente mandava, dava-se o jeito. Mas faltava. Lógico que aquilo não supria, né, o que eu estava acostumada a faturar, tudo por mês. Mas você viu uma oportunidade ali. Exatamente. O pessoal estava pegando de segunda a sábado, praticamente. O pessoal não estava só pegando, que geralmente o nosso movimento é final de semana, né? Sim. Tava pegando de segunda a sábado, quase todos os dias estava saindo caixinha. E um dia eu pensava, meu Deus, mas tem que ter mais alguma coisa que eu tenho que... E um dia realmente eu dormi, assim, né? E eu sonhei exatamente com o morango daquela forma, daquele jeito, vermelho, com aquele verdinho atrás. Tanto que até a minha mãe, ela é uma que come o morango, ela diz, eu não gosto desse verde atrás. Ela diz que tem... a gente perde até esse carameladinho, que eu não queria perder esse carameladinho. Mas foi dessa forma que eu sonhei. Essa é a essência, porque não fica... Se não tiver o verdinho ali, não é um morango. Exatamente. Então, assim, eu cheguei na casa da minha mãe, que aí o meu ateliê fica na casa da minha mãe. Eu cheguei na casa da minha mãe e disse assim, tem morango aí? Aí a minha mãe disse... Ai, tem, aham. Aí eu disse assim, a gente vai fazer morango caramelizado. A minha mãe, como? Eu disse, a gente vai passar o morango, vamos passar aqui no brigadeiro branco e vamos passar no caramelo. Aí a minha mãe, como? Ela não entendia. Aí eu disse assim, vamos enrolar e depois a gente faz. Aí eu peguei, fiz, botei o corante no caramelo e deu, e ficou... A minha mãe, ele é meio meu Deus, avermelhadinho, assim. Aham. E eu coloquei na internet. Quem já era minha cliente conhecia de caramelo, porque assim, aqui em Santa Catarina, as pessoas não têm costume do caramelo. Eles, eu sempre dizia assim, as minhas clientes, que antes do caramelo, antes de acontecer isso, gente, eu tô falando isso de 5 anos atrás, mas antes disso, eu já trabalho 20 anos com doce, que já fazia caramelo. Sempre que chegava uma cliente e dizia assim, eu quero caramelo de docinho caramelado de não sei o que, eu dizia assim, tu é gaúcha, né? Porque sempre gaúcho queria caramelado. Caramelado. O caramelado é bem característico de gaúcho. E a minha mãe é uma gaúcha. E aí eu disse, vou fazer assim. Aí eu coloquei na internet, aí mandei para uma, mandei para outra, mandei para uma influencer, uma para outra. Elas publicaram, aquilo virou assim uma atração na cidade. E aí bombou. A quinta tava uma disputa. Eu tinha
fila de espera para para 2 meses Uau! de espera. De cliente final ou bom, que estava tudo fechado? Tava tudo cliente final, fechado. né? E aí eu criei aquela que a gente fala assim no meio dos assim, do comércio, assim, né? Que a gente fala que é a A escassez, né? escassez, porque daí Então, o assim, valor isso. valor do produto. Então, assim, eu só tinha nas terças-feiras e eu tinha uma quantidade X. Então, assim, elas vinham, então eu marcava pra frente. Então eu ficava assim, 3 meses, 4 meses com a agenda cheia de morango. E sempre tu ia vender. Se fizesse Sempre. 1.000, vendia 1.000. Se fizesse 5.000, vendia 5.000. Vendia 5.000. E eu tenho clientes dessa época Que legal. ainda. E aí, quando veio essa história do morango, aí as minhas clientes que já me conheciam dessa época começaram a pleitear que esse morango fui eu que criei. Pois é, você falou antes da gente começar, para quem está nos vendo, que houve até uma briguinha aí, porque você tem, eu vejo que você tem uma comunidade fiel, pessoas que realmente gostam de você e daquilo que você faz. Isso é o salário de quem faz as coisas com paixão. O salário das pessoas que fazem como Deus, viu que era bom, tem que oferecer algo bom. Isso. Tu tem hoje um grupo de pessoas que admiram o teu trabalho, e eles são guerreiros, né? Porque brigaram, tu falou que brigam Exatamente. nos assim, bastidores. Eu falo, sabe, Adriano, porque a gente pensa assim, talvez assim, ela não tem tantos seguidores, né? Porque hoje as pessoas visam muito números. Sim. Mas eu digo assim, eu não viso números, eu viso qualidade de seguidores. Então, assim, eu tenho seguidores hoje, as minhas seguidoras são fiéis a mim, assim. Gente que tá contigo há tá 20 comigo, poucos anos. né? Então, assim, E aí, quando estourou, elas começaram, Gillian, foi tu que criou? Foi tu que criou, tu tem que patentear. Aí, realmente, eu fui atrás da patente, mas não se patentia. Alimento não se patentia. Mas por quê? Eu teria que... Na verdade, a patente Morango do Amor já foi patenteada, né? Esse nome já está patenteado. Foi recente? Não, já tinha sido... É uma fábrica de balas, assim. Então é coisa Então já antiga. e eles têm até 2023 essa patente. E aí... 2023, 2033. 23 já passou. Minto, 2033. 33. E eles, o docinho, eu teria que patentear, talvez, a receita dele, para tentar uma patente que eu acho que não... Isso serviria o quê? Para o meu ego? Talvez, mas não vejo assim. O que a gente pode tentar um reconhecimento na Biblioteca Nacional. Isso já está sendo feito. Bacana. Que a gente consegue, com esse monte de jornais, revistas, assim... Documentar. E aí, o que as pessoas não conseguem entender, que aí vem as disputas ali no Instagram, é que assim, mas ela não criou, já existia em 1000 tal, e em 2000 e pouco já tinha quem fazia. Eu entendo que possa ter pessoas que já faziam morango caramelado. O que a gente fala é que assim, a forma, o modelo, o jeito de ser feito, eu, sim, acredito que isso foi mandado para mim. Foi um presente para mim, porque assim, eu não tinha visto ninguém fazer vermelho com verdinho. Então, assim, talvez de outro jeito, Sim. milhões de pessoas fizeram, mas assim, desse modelo, desse formato, dessa cor, ninguém tinha feito. E é tanto que a gente faz pesquisas e a gente joga ali no chat GPT. Sai teu nome. E sai o meu nome. Eu fiz então a gente vai fazendo a pesquisa. Quando ele chega num ponto, ele diz: não, a criadora é a Gillian Thaís, porque pode até existir um outro morango, mas ele é um morango passado num creme, passado num caramelo. Eu vou te ser bem sincero para ti. Eu acho que tu já deixou provado. Por quê? 2 coisas. Primeiro, você deu glória a quem te deu isso. Se você teve um sonho, alguém te deu esse sonho. Eu acredito muito que Deus inspira pessoas para transformar vidas. Foi um momento de antes e depois na tua vida o Morango do Amor, né? Você reconhece que veio uma inspiração divina através desse sonho? Reconheço. Foi Deus, né? Foi. Não tem como explicar, né? Não tem. E eu acho outra coisa que eu acho que é divino, porque você não... Porque tudo quando uma pessoa recebe algo de Deus e ela sabe que é de Deus, ela não retém essa bênção para ela. Você poderia muito bem pegar, registrar, né, como tu falou, que seria o correto,
né? Mas você viu, você vai atrás do reconhecimento que também é correto. A Bíblia diz honra a quem honra. Mas o que eu achei muito sensacional da tua história, investigando um pouco nas tuas redes sociais e um pouco do teu trabalho. Você criou uma masterclass, você ensinou pessoas, você deixa na mão das pessoas a possibilidade delas fazerem e com certeza mudou a vida de muita gente. Você tem testemunho de pessoas que teve a sua vida transformada através do Morango do Amor? Tem uma moça no Rio Grande do Sul, até que o vídeo dela viralizou, que ela fala que o Morango do Amor dela salvou a confeitaria que ela estava fechando. Eu tenho relatos de muitas seguidoras minhas que compraram até a Masterclass, que hoje falam que estão vendendo, vendendo muito assim, que está salvando o negócio delas. Eu tenho seguidoras que até antes da Masterclass eu já tinha passado receita. Que legal. E já tive relatos até de quem eu passei a receita gratuitamente e ficar brava por eu passar para outra pessoa. Não, assim. aí não. Então, O teu coração... Toda pessoa que é doadora, que não tem mente de escassez, eu entendo quando tu falou da questão da escassez, é assim, ó, é você valorizar um produto. É para você conquistar esse produto aqui, você vai ter que esperar. Isso é legal, né? Isso é legal, porque aí você tem um produto que vale, que tem valor, e não estou falando de dinheiro, ele tem um valor, né? Mas quando você tem uma mente de escassez, você não abençoa as outras pessoas. Obviamente, se quem criou esse tablet, quem criou essa caneta, existe uma patente, existe um conhecimento nisso. Mas existem outras canetas, existem outros modelos, enfim. E eu achei muito legal que você deixou aberto isso. Você não reteve. Por isso que eu acho que é divino. Porque Deus inspirou você, você executou, você impactou pessoas, mas você influenciou outras pessoas. E isso trouxe bênção para a casa de muita gente. Quantas pessoas talvez na pandemia poderiam ter, né? Na pandemia não, agora, né? Porque na pandemia você você estava só desenvolvendo, né? Isso, não, na Quantas pandemia eu pessoas... estava vendendo, mas assim, ninguém teve esse insight de assim, vou fazer também, ou teve uma menina, se eu não me engano, que é de Jaraguá, que ela foi rápida e pediu para mim a receita, eu passei e ela aproveitou, mas não tava essa coisa assim louca, né? Agora que tá. Mas assim, antes da minha Masterclass, eu passei até para uma moça que tem 2 filhos que vendem nos sinais, Que legal. E ela se separou do marido, tá passando por um problema. Depois ela veio e comprou a Masterclass quando ela teve condições, mesmo eu ter ensinado ela comprou. Ela te respeitou. Foi bem legal da parte dela, assim. Então, assim, até esses dias eu fiz um desabafo no meu Instagram, porque tem pessoas que ainda dizem assim, vocês acham que ela vai entregar o segredo ali? Com certeza tá tudo ali. Tá porque enquanto tá ali, tá tudo na Masterclass. Porque enquanto eu já entreguei ali, eu já tô partindo para outra receita, porque eu não tenho que esconder. Porque quando você tem essa atitude, Gillian, e eu acho muito nobre isso, e eu queria registrar isso, você teve essa atitude de abrir, Deus é o maior doador. Exatamente. Deus criou o morango e deu ele na tua mão para você adaptar, desenvolver e fazer a tua criação. Tudo que Deus cria é bom. E quando ele vê um coração doador, Deus, ao mesmo tempo, ele é pai, ele é bondoso, mas ele não perde para ninguém. No que eu quero dizer? Ele é o maior doador. Se você está sendo mais doadora que dele, ele fala, não, a minha filha, a Gillian, está abençoando pessoas, eu vou abençoar ela também. Não, eu vou abençoar mais ela ainda. E você, derramando na vida de outras pessoas a sua receita, o seu trabalho, com certeza, minha irmã, vai vir. Tô até chorando. Nós temos que trazer lenço aqui, ó. Todo nosso convidado, porque eu tenho uma missão aqui. Minha missão é mostrar Deus na vida das pessoas. Eu vejo Deus na tua vida. Eu vejo Deus. E ele é presente. Eu vejo que Deus usou a tua vida para abençoar muitas pessoas. Eu tenho certeza, eu quero profetizar aqui que um dia você vai voltar aqui com uma receita nova, com um produto novo que vai viralizar não só no Brasil, no mundo. No mundo. Lá no Japão. Não, e eu sou muito, assim, ó, que ali, quem me conhece, a famosa frase assim, quem me conhece sabe quantas que eu ajudo ali, que assim, hoje o mercado tá muito difícil de trabalhar, sabe, Adriano? Porque as confeiteiras, eu vejo que, assim, muitas caem de paraquedas dentro da confeitaria para ter uma segunda opção, Plano B. Plano B. Eu fui uma confeiteira por opção, eu quis ser uma confeiteira, meu pai me deu
ó, tá aqui, escolhe o que vocês querem ser. A minha irmã mora em Salvador, ela é artista plástica, mas poderia também ser um advogado, o que ela quisesse ser. Então, assim, ele tinha condições de pagar a faculdade que a gente queria ter. Então, assim, eu fui por opção mesmo, foi uma escolha minha. Então, assim, eu gosto muito do que eu faço e eu estudo, eu quero entender o porquê de cada ingrediente dentro da minha receita, o porquê que tá tudo ali. Então, assim, ó, a indústria hoje, ela tá mudando muito as porcentagens de gordura, os insumos que tem dentro dos ingredientes. Então, assim, aí as confeiteiras vão... nossa, eu trabalho com esse leite condensado. Aí ela vai lá e compra um lote gigantesco do leite condensado. Só que o lote que chegou, ele tá horrível. Aí elas... Gília, pelo amor de Deus, o leite... gente, esse lote realmente veio horrível, porque eles mudaram tal ingrediente na fórmula. Então, assim, eu sempre tô dando dicas no meu Instagram com isso, assim. Essa generosidade que você tem, por isso que eu volto a concluir o que quero dizer. E eu acho muito legal você se emocionar, porque essa é a ideia mesmo, de reconhecer Deus em todas as coisas. O objetivo do nosso podcast é mostrar Deus em todos os lugares. E Ele está, ainda que a pessoa não creia, mas não é o teu caso, que dá para ver nos seus olhos que você crê em Deus. E a gente vê que você tem paixão, né? Então toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. O dom que você tem de confeitar, é assim que se fala? Isso. Confeitar, é divino, porque... eu não vejo Deus como aquele homem barbudo com um pedaço de pau na mão. Eu vejo, inclusive, Deus é um excelente cozinheiro, né? A Bíblia diz que o povo estava no deserto, ele mandava um maná, que era um pãozinho gostoso. Então, panificador ele é. Agora, acredito que tenha doce. Eu não tenho dúvida. Eu acredito que quando estivermos lá com ele, e Deus gosta muito de comer, né? Tudo você vê na Bíblia assim, você vê Jesus reunindo, vamos comer. Foi pro casamento lá, tinha vinho. Ele não era um beberrão, mas ele é apreciador das coisas, ele gostava de sentar à mesa. Ele teve essa experiência humana e ele desfrutou a mesa. A mesa para mim ela é sagrada. A tua profissão para mim ela faz parte do divino. Você confeitar, você construir algo para as pessoas consumirem e ter esse sabor. Acredito muito que quando estivermos na presença dele, ele nos espera com uma mesa posta. E vai ter morango do amor de sobremesa. A gastronomia é isso, né, Cláudia? A gente tá sempre reunido, uma mesa com comida, tá todo mundo reunido, alguém cozinhando, tá todo mundo em volta. Então, assim, a gastronomia, ela encanta por isso, assim. Eu digo... Hoje eu não trabalho só dentro da cozinha, hoje eu vou para muitos restaurantes. Então, assim... O que você faz? Você vai lá dar consultoria, treinamentos? Não, eu vou com a minha equipe, a gente filma, geralmente o restaurante quer apresentar algum cardápio novo, quer, né, mostrar pra gente fazer publicações, divulgação nessa parte da publicação. Isso, sim. Aí a gente vai, mostra todo o cardápio. Então, assim, realmente tem lugares que são fantásticos, assim, a nossa região é muito, gastronomicamente muito falando, boa, né? É muito boa. Eu até, inclusive, estava falando com um amigo meu, ele foi viajar e num cruzeiro encontrou um japonês. Veio com o amigo do japonês, a gente falou sobre o Japão, e ele perguntou, onde é que você mora? Pro meu amigo brasileiro. Eu moro em tal lugar, aqui na região, ele mora em Pissarras. O japonês falou assim, você mora em um dos melhores lugares do mundo. Ele desconfiou. Por quê? Lá você tem comida italiana, você tem comida francesa, você tem comida portuguesa, você tem comida alemã, você tem tudo. E falou de outras coisas mais. Mas a comida, nossa região aqui, você quer comer um churrasco? Tem churrasco bom. Tem. Você quer comer uma comida italiana? Tem comida boa, né? Eu gosto de umas cantinas italianas aqui, né? Sim, italiano mesmo aqui tá muito boa. Tem muitas tratorias, assim, excelentes. Assim. Né? Então, não devemos, assim, não precisamos nem sair daqui. Sim. Então, assim, a nossa região tá muito boa para gastronomia. A gente senta em qualquer lugar e sempre reunido com amigos, né? Então, assim, eu digo assim que a gente até por isso é abençoado. Sim. Por morar numa cidade que quase todo mundo se conhece. Se não se conhece, é parente de alguém que conhece alguém. Então, assim, eu acho que não tem porque a gastronomia... Eu até saí no restaurante esses dias, eu falei, gente, cada dia mais eu me apaixono pela gastronomia. Eu não tenho como me dizer assim, tô cansada de trabalhar com gastronomia. Legal.
tem horas que eu digo assim, eu tô cansada de ficar dentro da cozinha todos os dias. Sim, porque tô 25 anos fazendo todo dia a mesma E coisa. fisicamente puxadinho, né? As pessoas dizem que é Exatamente. moleza, mas não é. Não, e assim, agora no inverno até é tranquilo, mas no verão a gente pega altas temperaturas, 50, chega dentro da cozinha das 55 graus. E aí, assim, a gente não consegue, né, É uma ter sauna. qualidade de vida, É tudo. por isso que tu é magrinha, assim. Pode ser. E aí, a minha mãe já tava mais velha também, tudo. Então, assim, a gente vai diminuindo nesse ponto. E aí, a gente tá saindo um pouco mais para fazer as gravações um pouco mais fora. Faço ali no meu Instagram também, dou dicas de culinária, tudo. E a gente tá se envolvendo, mas sempre dentro da gastronomia. Que legal, que legal. Meu, e tua mãe é uma apaixonada também Seu pai é vivo ainda? Meu pai é? Pai é vivo? Meu pai trabalha com Gosta? futebol ainda. Ah, é? Uhum. Onde é que ele tá trabalhando? O meu pai hoje trabalha com. Ele dá treinos no Itamirim, ali, né, no clube de campo, e ele tem um projeto para crianças carentes. Que legal. Também ele tem mais de 100 alunos. Seria uma honra conhecê-lo, quem sabe até entrevistá-lo, quem Sim. sabe trazer ele aqui vem, convidado. com certeza. Para quem está nos assistindo, como é o nome do seu pai? Meu pai é o Toninho Camarão, aqui em Itajaí, mas é Toninho Oliveira. Toninho Oliveira, trabalhou ele era atleta, né? Ele foi jogador, depois ele preparador físico. Isso, aqui em Itajaí, ele é o atleta que mais recebeu prêmios em futebol, reconhecimento. Reconhecimento foi meu pai. Nós temos que trazer ele aqui, Alexandre. Vamos ter que trazer aqui. Pena que ele não tem todo esse reconhecimento. Eu falo, tem horas que as pessoas parece que precisam morrer para reconhecer. Nós temos um problema no Brasil, e não é aqui da região. Eu tive oportunidade de estar 3 vezes nos Estados Unidos. E lá eles me perguntaram, como é que é o teu trabalho? Eu trabalho com crianças, sou pastor de crianças, e um trabalho bem legal, assim. E aí mostrei um pouco daquilo que... E para nós aqui, para mim, sinceridade, não é desmerecendo aquilo que eu fiz, mas para mim, sim, é algo bacana. Quando o americano pegou e viu, pegou no celular, assim. Uau! Que legal! E começaram a perguntar. O americano, a cultura é reconhecer o trabalho dos outros. Exatamente. Porque ao reconhecer, ele também é enobrecido. Agora, o filósofo Olavo de Carvalho dizia o seguinte, que o Brasil, infelizmente, o Brasil é um balde de caranguejos, cheio de caranguejo. Aí quando um caranguejinho está se destacando para sair do balde, vem um outro e puxa para dentro. Tu já sofreu com isso? Com essa questão de inveja, falta de reconhecimento? Sim, aham. Essa questão do Morango do Amor foi um exemplo. Muita gente duvidando, os haters ali, né? Eu nem leio. Eu não leio. Não para, né? Não para. A minha terapia tem dia. Não. Eu não leio. Mas, não para nos haters, Gillian. Você tem um talento, você tem uma graça de Deus para fazer isso daí. Eu tenho, graças a Deus, assim, ali na minha comunidade, dentro do Instagram, não tenho haters, assim, dentro, que venham comentar algo diretamente para mim, graças a Deus. Talvez eu não sei se é por conta da minha autoridade que eu imponho ali de vez em quando, mas assim, nunca sofri hater diretamente. Tem nas páginas ali que a gente leu, eu li alguma coisa assim, mas quando eu começo a ler, eu paro. Que gente amarga, né? Estão precisando comer um moranguinho do amor para ficar com amor. Exatamente. Como é que tu fala? Eu ouvi tu falando morango do ódio, morango tem uns morangos que todo dia teve gente que botava morango do ódio, morango do terror, morango no... Mas ele é do amor, assim. É que eu acho que as pessoas são carentes também. Sim. E aí uma forma também eu não sei, assim, de botar isso para fora é talvez denegrindo o trabalho do outro. Sim. Então... Sim. E aí são pessoas vazias, porque quando uma pessoa fala da outra, ela tá falando dela mesma, né? Então, assim... Exatamente, fala muito a respeito dela mesma. Dela. A pessoa nobre, uma pessoa boa fala de coisas. Uma pessoa nobre fala de ideias. Uma pessoa excelente fala de ideias, projetos, de sonhos. Então, assim, não perder tempo com falar do outro. Exatamente. Uma pessoa medíocre fala do outro, fala mal do outro. Agora, uma coisa, obviamente, eu falar bem de você, reconhecer o teu trabalho. Eu tenho essa cultura. Eu não sei se eu aprendi com o americano, eu acho que eu aprendi antes. Eu venho de uma cidade, eu venho de Curitiba, eu estou há 22 anos, vai fazer 23 anos. Hoje eu sou peixeiro. Uhum. Mas eu vim de Curitiba e eu tive o privilégio de ter contato com algumas pessoas fora da curva. Mas a grande maioria dos brasileiros, das pessoas, eles não reconhecem. Cadê o reconhecimento para o teu pai? Cadê o reconhecimento para tantos atletas profissionais, tantos homens e mulheres inteligentíssimos que levaram o nome do Brasil? Exatamente. Uma coisa assim, vamos falar um pouco de futebol. Eu fico doido quando
brasileiro, a gente tem que reconhecer os atletas de outras nações. Mas nós tivemos o maior atleta de futebol de todos os tempos. Eu não sei se teu pai pensa o mesmo. Mas eu vejo Pelé como o maior de todos os Sim. tempos. E não recebe a honra, a glória que que merece. Ele foi considerado o rei do futebol e não recebe. E fora do Brasil, ele era aclamado. Aclamado. Pô, nos Estados Unidos. Por que talvez o Pelé foi para fora? Poxa, começa aí por alguns profissionais da comunicação. Poxa, ficam inventando polêmica para vender jornal. Não. Reconheça o valor. Exatamente. Não sei se teu pai vê isso também. Sim, sim. Meu pai vê, mas ele até muitas vezes não fala pra gente, mas a gente como família, Sim. eu vejo que tem vezes assim, até aqui, né, na Câmara de Vereadores, tem vezes assim que pessoas que a gente muito não conhece, fez até um pouco menos, Sim. recebem honrarias. E assim, meu pai, que fez tanto por Itajaí, levou o nome de Itajaí pelo Brasil inteiro, nunca teve esse reconhecimento. Sim. E aí, meu tio, esses dias, que também trabalhava com futebol, aí faleceu. E aí, no velório dele, aí tinha lá um monte de coroa de clubes. É que eu disse, meu Deus, mas ele estava vivo, sim, por que não fizeram? Em vida. Aí eu disse... Olha, me desculpa, mas se chegar aqui no velório do meu pai, eu vou dizer, não precisa, agora não precisa. Meu pai estava vivo, ele está bem. Sim. Agora ele está bem. Isso sim. é um defeito. E assim, ô Cláudia, eu escutei uma vez, eu escuto muito, eu sou muito do esporte, até por conta do meu filho, mas eu joguei vôlei muitos anos, a nossa família toda foi do esporte, meu pai sempre incentivava nós a praticarmos esporte. Então, assim, eu acho que muito também que vem dessa parte do empreendedorismo, de nós respeitarmos o próximo, nunca tentar passar por cima do... Eu não vou pegar um cliente de uma concorrente minha. Essa parte toda de respeito, eu acho que vem muito do esporte. As regras dentro esporte faz parte do jogo, né? Forma. Então, assim, a gente perder de vez em quando faz parte, sim, né? Então, assim... Então, eu vejo que o meu pai... Lá em casa, meu pai sempre teve essa coisa, e eu estava escutando na rádio esses dias, o Ronaldo estava num podcast, e ele falou, nos Estados Unidos, eles têm ídolos, e nós não temos ídolos. E hoje, quando a gente vai ter um ídolo, as pessoas rebaixam esse ídolo. Estão fazendo com o Neymar. Exatamente. Um dos maiores atletas do mundo. Eu vejo meu filho tem uma paixão pelo Neymar. E aí, assim, as pessoas denigrem ele, assim, destroem, cara, terrivelmente. Inveja. Por quê? Porque talvez ele optou apoiar politicamente um espectro da política, aí, não, gente, o atleta que... E ele é uma pessoa que realmente a gente tem que dar a mão à palmatória e dizer assim, ele resolve, sim, né? Então, assim, aqui, e o que tu falou agora dos Estados Unidos, eu, como chefe de cozinha, também passei por isso. Tu teve reconhecimento lá? Eu tive um reconhecimento dentro de uma loja de eletrônicos. Eu fui comprar comprei um computador e comprei um celular. E aí, quando eu fui abrir o computador, eles levavam a gente para uma outra mesinha, né? Eu abri e ele me fez a pergunta, com que você trabalha? Eu falei, eu sou chefe de cozinha. As duas pessoas bateram palmas para mim, aí eu fiquei assim, mas eu achei que era porque eu estava comprando Aí eles, não, porque chefe de cozinha tem Aí eu fiquei na loja conversando com a menina, ela falou, não, a gente admira muito chefe de cozinha aqui no país a gente admira as pessoas que... Aí eu disse, nossa, nunca no Brasil outra cultura. Falando em Estados Unidos, eu vi que tu é fãzaça, nós somos dois, tá? Se eu pudesse, andava com as orelhinhas do Mickey. A excelência daqui. O que é aquilo lá, Gillian? A excelência onde tu pisa naqueles parques é uma coisa sensacional. Nós temos aqui o nosso Beto Carreiro, que é muito bom, de uns anos para cá, de uns 15 anos para cá, a gente viu assim, um crescimento, né? Eu tenho boas memórias no tempo que eu era jovem, Nós estamos ficando velhos, Gillian. Estamos. Tu tá com 30... Não, eu estou com 43 mesmo, eu tenho 43. E aí você entra lá na Disney e você vê aquela excelência. O que tu achou? O que tu vê? Eu sou apaixonado, tô com uma saudade de estar lá. A gente teve em 3 parques em 2018. Sou doido para voltar. Eu tive agora ano passado, nós fomos reconhecidos lá nos Estados Unidos, nosso trabalho,
com crianças dentro Que da igreja. legal! Isso e compactua com o que a gente está falando, do reconhecimento. O americano reconheceu o meu trabalho da minha esposa, mas aqui no Brasil, às vezes a gente... É bem Tá isso. coisa errada. Aí tu entra lá numa Disney, tu vê aquela excelência. Diz aí. Não dá vontade de estar toda Aquilo é semana? encantador, gente. Aquilo é uma paixão, assim, que eu tenho. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu fui. O ano passado, lá na minha casa, ninguém quis ir comigo, eu fui Eu sozinha. vi no teu Instagram, tu foi Eu sozinha. fui sozinha, peguei um voo, Qual é o fui parque que tu mais gosta? sozinha. Então, eu sou apaixonada pelo Magic Kingdom por conta do Mickey, né? Eu Sim. sou a louca do Mickey, eu amo aquela confeitaria ali da esquina. Parques radicais a gente vai porque eu gosto muito de brinquedos, enfim, qualquer brinquedo, montanha-russa, bem doida. Aí parte mais para ali para Universal, né? Mas assim, Magic Kingdom ainda é a paixão e tem o outro da Disney que é O Epcot? Não. Não, Ai, meu Deus, tô sempre lá, esqueci. Que Me- tem o Animal, elevador. Animal Planet, não o Epcot. Hollywood Studios. Hollywood Studios. Eu amo. Então, assim, eu acho encantador aquilo, o jeito que eles tratam tanto uma criança, bebê, recém-nascido, como uma senhora. E assim, as pessoas não deixam de ir no parque porque eu sou velhinha e eu não vou. Não, eles vão porque eles têm acessibilidade a tudo. Tudo. E aí, Pensado em tudo. tudo, assim. Eu já vi acontecer de uma criança acabar de pegar um sorvete, o sorvete caiu, um funcionário na hora pegar o sorvete e dar para a criança. Aquilo é encantador. Aqui caiu, o problema é teu, tá? É R$10 o outro. Então assim, é nessas coisas que eu digo, muito das minhas experiências que eu trago, as viagens são muito importantes para a gente Sim. trazer essas experiências Sim, com certeza. para o nosso Você ter trabalho. acesso, como você falou, o acesso à cultura do Japão te agregou Isso. acesso à cultura. Porque eu vejo ali na Disney, eles sabem como receber, eles sabem como É o jeito de encantar. encantar. Esse relacionamento de fazer a pessoa ter uma experiência no parque, não somente ali no brinquedo, mas nos bastidores. Nossa, primeira vez que nós fomos lá, eu e minha esposa, a gente comprou um Fast Pass, aquela pulseirinha, e não estava achando no cadastro aí, por uma Jesuicidência, quando Jesus entra no negócio, eu chamo de Jesuicidência. Uhum. Fomos atendidos por um brasileiro, porque o meu inglês, ele é um inglês meio de videocassete, assim, eu me comunico. Uhum. Enfim. E aí ele resolveu. Não, a gente pagou, mas não estava achando. Ah, vocês pagaram? Tá tudo bem. Vocês pagaram? Não, tá tudo bem, já pode ir, tá aqui. Tá, mas tu não vai ver? Não. Vocês pagaram? Sim, tá tudo certo. A confiança, Giliano. Porque ele não estava achando ali, ele poder ser aqui no Brasil, nunca. É que o brasileiro, a gente mesmo não O confia na jeitinho, a malandragem. Não, eu acho fantástico. Assim, E a comida? O que você vê? os A Estados comida Unidos, americana, tudo, assim. não é A comida deles é muito mais... industrializada, né? a gente... É que eu acho que o local aí ali é onde a gente visita, Orlando, Miami ainda a gente consegue encontrar umas coisas legais, porque Miami é uma Balneário Camboriú, Sim. né? Melhor. Uhum. Então, assim, a gente consegue encontrar uns restaurantes mais legais, assim, em Miami. Mas Orlando é bem precária, é fast food, né? É para turista. Mas, assim, quando eu fiz um outro ano, eu fiz Califórnia, então eu fiz Califórnia, depois eu fiz São Francisco e Las Vegas, tudo numa viagem só. Aí, sim, nós pegamos restaurantes maravilhosos, assim, até de restaurantes bastante renome. Em Las Vegas, nós pegamos de um daqueles que faz um programa... ele faz um reality show também o Rams, o chefe Rams, ele é muito bom restaurante, e aí, assim, tem qualidade, é comida internacional, em Las Vegas, eu peguei esse restaurante, mas Califórnia também, restaurantes sensacionais, assim, Los Angeles, a gente também comeu num restaurante muito bom, então, assim, tem lugares nos Estados Unidos que, procurando restaurantes, a gente encontra. Mas nada se compara com Itália. Europa. Itália eu tenho uma vontade de estar lá. Pegando um gancho que tu falou sobre comida e atendimento, recentemente eu fiz um curso que chama o Summit, que é um curso para lideranças. É realizado aqui em Itajaí através de transmissão. Sim. Existe o Summit nos Estados Unidos, salvo engano, em Chicago, e eles trazem para cá a palestra via vídeo.
Inclusive, ano que vem eu vou arranjar um jeito de te convidar, de você ir lá. Para a tua profissão vai ser sensacional. Show. Ideias sensacionais de empreendedorismo. E um dos palestrantes nesse ano foi eu vou chamar de gerente, tem um termo lá que eu não lembro o termo em inglês, mas era um gerente de um restaurante em Nova York. E ele começou a gerenciar e o objetivo dele era ser o melhor restaurante do mundo. Fez os pratos, o chefe de cozinha muito renomado e atendiam legal as pessoas. E ele foi chamado para participar na França entre os 50 melhores restaurantes do mundo. Ele foi feliz, opa, entre os 50, se eu chegar ali entre os 10, 5, eu vou estar feliz, porque eu quero ser o primeiro, quero ser o melhor restaurante do mundo. E ele foi, viajou, chegou lá na apresentação, no dia do concurso. Vamos chamar aqui o 50º, o número 50, era o restaurante dele. Eleven, eu não lembro o nome do restaurante, Eleven alguma coisa de Nova York. Ele foi feliz, porque estava entre os 50, mas muito triste, porque foi o último, né? Entre os 50 foi o último, foi o 50º. Voltou para casa, um italiano brincou com ele, tirou um sarrinho dele, o italiano que venceu, acabaram ficando amigos, ele voltou para Nova York. E ele ralou. Eu vou, daqui a alguns anos, nosso restaurante vai ser o melhor do mundo. No que ele focou, Gillian? Por isso que eu falo que Disney, Estados Unidos, te dá uma boom na tua mente a respeito de cultura de atendimento. Ele focou no atendimento. Então, recebia uma família de outra nação, e ele escutou aquela família assim, um cachorro quente de Nova York, nós tivemos todas as experiências aqui, mas um cachorro quente. E ele escutou a família na mesa pedindo comida do restaurante. Ele foi lá no chefe de cozinha, eu vou comprar, comprou um cachorro quente, botou na mão do chefe, faça Dá um jeito dá um aí. jeito aí de ficar com a cara de coisa chique. Ele cortou, botou um molho, tal, e falou, tá aqui o cachorro quente de Nova York do nosso restaurante Eleven. A família quase chorou, ele contando a história. Entre outras histórias, o atendimento, o reconhecimento, a experiência. Uma moça que estava noiva, que reclamando, escutou a moça reclamando que no casamento faltou a música tal. Ele foi lá para os funcionários, acha a música no Spotify aí, separa a sala tal, vamos enrolar ela até o final, a hora que tiver mais vazio, levaram ela lá, fizeram um bolo, botaram a música e ela chorou. A experiência. Isso. Resumindo, em 5 anos, foi para o mesmo concurso na França, e foram chamando, e ele, se eu ficar entre os 5, tá bom, foram chamando, chegou no final, ficou 2, ele mais um. O italiano que tinha ganhado naquele ano, e ele. E ele foi eleito o melhor restaurante do mundo naquele ano. Bacana. A experiência é tudo, né? A experiência do E eu vejo você com essa preocupação do detalhe, de atender. Você atende pessoas, você tem clientes fora do Brasil? Não, fora não. Ainda não? Ainda não. Não. É porque ainda não consigo enviar, né? Não Sim. tem como enviar assim. Mas eu tenho clientes que vêm de fora, que moram fora, que pedem cliente. Quando estão vindo, já mandam mensagem, eu quero docinho, assim. Tem muito ali na Praia Brava, tem muita gente que tem apartamento que me manda mensagem que pede, assim, porque elas sentem saudades, né? Sim. Eles não conseguem comer leite condensado. Foi como essa polêmica do Jacan que aconteceu ali. Ele falou, que leite condensado, porque botar leite condensado em cima do morango. É o que eu falo, cada lugar tem sua cultura. Sim. Então, assim, como a gente foi pro Japão, lá tinham comidas japonesas maravilhosas. Porém, também tinham comidas que a gente não vai. Tipo, tinha um doce que era, o cheirinho parecia assim um crepe suíço, uma coisa deliciosa num templo que eu fui. Quando eu peguei, ele era um doce com feijão doce dentro, assim, não desceu, mas eu não posso dizer assim, ele era horrível, porque para um japonês ele é uma delícia, porque tinha um monte de japonês comendo. Seu paladar. Então, assim, como o brigadeiro é um doce nosso, o brasileiro gosta de brigadeiro. O francês acha terrível um doce de brigadeiro. Então, assim, a gente não tem... E, assim, o francês, ele tem essa coisa da culinária muito... na raiz deles, assim, eles têm o alto índice de suicídio de chefes na França, porque eles têm essa... eles querem muito esse reconhecimento, as estrelas Michelins, que o brasileiro não tem isso. A gente não... Estamos nem aí. A gente não tem, assim. Então,
o chefe Clor Cragô, que é a família dele, que é aquele que maravilha, né? Que tem no GNT. A família dele é uma das que são pioneiras na França com esse... Então, assim, eu li um livro até esses dias que falava, assim, eu não consigo sair nem do primeiro capítulo, porque ele é muito triste, o livro. Porque ele fala sobre isso, assim, o alto índice de suicídio, porque eles querem ser muito perfeitos. E nunca ninguém na gastronomia vai conseguir ser perfeito, porque paladares são paladares. Então, assim, para um vai ser bom, para outro não vai ser bom. Então, e assim, para mim, de todas as experiências que eu vivi, falando em paladar, em gosto, gastronomia mesmo, assim, que a gente tinha que conhecer, que até eu era uma pessoa preconceituosa, porque eu tinha conhecido Milão e não gostei, mas por experiência, não por gastronomia, porque eu fui em todos os lugares mal atendida, o tratamento era terrível, porque o italiano, né, assim, a Europa o pessoal não tem muita paciência, né? Então, assim, eu dizia, eu nunca mais quero voltar para cá. E eu quero só ficar nos Estados Unidos, porque eu gosto dos Estados Unidos, parece que eu tô num filme. A gente foi para Nova York também, eu e meu filho, porque ele queria ver, ele achava que ele ia chegar lá na Times Square e ia estar o Homem-Aranha pendurado. E aí, então, só Estados Unidos a gente ia. Aí, até que o ano passado, a gente, vamos para Europa com os amigos, a gente fez Costa Amalfitana, Positano ali, e a Toscana. Nossa, Cláudio, meu Deus. Que aí, assim, a gente foi, talvez a idade também, eu era mais nova quando eu fui para Milão, a idade também ajuda. Que experiência gastronômica, falando, porque assim... O que tu mais gostou de comer lá? Nossa, tudo. Não tinha nada que eu possa dizer assim, ó, nossa, isso aqui... Eles são muito bons. Eles são muito bons no que eles fazem, assim. Por causa da excelência, porque de fazer até ficar bom. E eles são muito bairristas, que a gente fala aqui, né? Assim, naquela região, tu vai encontrar tal coisa. Então, a gente comia aquilo lá naquela região, porque na outra região, não. Outra coisa. Tanto que teve um lugar que eu sempre cito essa história, que eu queria comer uma sopa de cebola. Eu tava com vontade de comer sopa de cebola. E a sopa de cebola, ela é francesa. Sim. E aí tem uma região lá que eles fazem uma sopa de cebola, mas é com a cebola local. E a gente estava em Roma. E aí ele disse assim, não temos essa sopa. Aí ele falou, aí eu disse assim, não tem, mas tá aqui no cardápio. Tá, mas aí daqui a pouco ele rodou, eu disse assim, eu queria tanto comer a sopa de cebola. Ele escutou eu falando, aí ele veio e falou assim, moça, é que a gente tem a sopa, só que a sopa nossa não é boa. A sopa boa é na região tal, e a senhora não tá na região tal, então a senhora não é bom comer. Para nós aqui... Ia vender e deu. E aí eu fiz um curso lá com uma italiana, tia Maura, muito legal, na casa dela. Que legal. E a gente aprendeu muito. Eu e um amigo meu estava junto comigo, também gosta de cozinhar, assim. Aprendi muita coisa sobre farinha, sobre tempero. Olha, é uma experiência. A Europa é muito legal. Eu sou doido. Mas assim, claro, eu te digo, se tu fores, uma dica, pega um guia para aprender a história daquele lugar. Porque, assim, não só gastronomia. Aquele lugar tem história em tudo. Tu sentou, tem uma história. Que legal. E, assim, é Deus em cada lugar, assim. Tu diz assim, não é possível que isso aqui foi criado antes de Cristo. Isso aqui foi... Legal. Meu Deus, o Vaticano é uma coisa, assim... É tudo. Todos os lugares que tem. Em Roma mesmo... Eu voltaria 1000 vezes, eu acho. Porque eu acho aquela cidade sensacional. Muito legal. Gília. Tá nós vamos ter que fazer o 2.0 daqui a um tempo. Pode ser? Pode. Pode ser? O papo tá muito legal. Ela é uma querida. Ela é tão gostoso a gente conversar com ela fala muito. Não, nós estamos aqui para falar, né? Nós não somos parlamentares, mas nós estamos parlando, como diz o italiano. Parla. Mangia che ti fa bene, parla che ti fa bene. Parla bene. Gillian, a gente tá chegando ao final e a gente tem um quadro aqui que é um encerramento do nosso programa. A gente fala o seguinte, do nosso podcast é o seguinte: nós temos a máquina do tempo aqui, tá? Nós vamos voltar no passado e você vai encarar, vai estar na tua frente a Gillian de 10 anos. O que você falaria para a Gillian de 10 anos? Você com 10 anos de idade, o que você falaria para ela hoje, com tudo que tu viveu, tudo que as experiências, o Morango do Amor, ou tudo que você viveu, o que você falaria para a Gillian de 10 anos de idade?
em 2 linhas ou 3 linhas, o que você falaria para ela? Seja menos ansiosa e acredite no caminho que vai dar certo, Legal. que tá dando. Que Ainda não cheguei aonde eu quero chegar, mas tá dando. Que legal. Agora, o que a Gillian de 10 anos, olhando a Gillian de hoje, né, com tudo que você já fez, tudo que você já viveu, o que você acha que ela falaria para você? Que você já não é tão ansiosa, que a idade te ensinou muito e que você vai conseguir trilhar mais caminhos ainda que você sonhou ainda. Eu ainda vejo muita coisa pela frente, ainda Legal. eu me sinto na ânsia de aprender ainda mais e mais. Legal. Eu percebi isso nas tuas vezes, que você está sempre buscando aprendizado, né? E para a gente finalizar de vez agora, eu quero que tu olhe para aquela câmera ali. Existem muitas pessoas que estão passando dificuldades, existem muitas pessoas que não entenderam o propósito de vida. E você é uma privilegiada, Gillian. Por quê? Porque você entendeu a tua missão, a tua paixão. Tem muitas pessoas que cozinham por necessidade e não tem problema nenhum nisso. E eu vejo que você não faz isso por necessidade, você faz isso por paixão. E, obviamente, o fruto do teu trabalho vem com reconhecimento, com recurso, com dinheiro. Dinheiro não é pecado. Amar dinheiro é o pecado. Tá? E eu vejo que você não ama o dinheiro, você ama servir pessoas. Estou errado? É isso? Não, tô Então, certo. olha para aquela câmera ali e manda uma mensagem para aquela pessoa que está vendo o podcast e precisa ser inspirada pela Gillian. Eu digo para quem tá trabalhando, tá correndo atrás, assim, para não desistir dos seus sonhos, né? Porque não esperar nada de ninguém. Sempre espere de você mesmo, assim. Vá por você e acredite em você. Você, é uma luta diária, você e você. Com você mesmo, no caso, né? Então, assim, que lá na frente quem vai colher os frutos é só você, a sua família, né? Juntamente com seu marido ou com seu filho, mas assim, não espera nada de ninguém, porque ninguém sabe das lutas que tu tem dentro de você, né? Dentro da gente, todo dia, acordar, levantar, ter que trabalhar. Então, acredite em você mesmo, que tudo é possível. Nada é impossível nessa vida. Muito bom, muito bom. Parabéns. Obrigada. Gillian, muito obrigado. Foi uma honra ter você. Imagina, eu que Eu agradeço. aprendi demais o brilho nos teus olhos, a paixão que você tem pela culinária, pela tua profissão, pela tua vocação, que não é, eu acho que não é mais do que uma profissão, é uma vocação divina, né, de tocar pessoas. E estamos aqui, gente, encerrando mais um podcast com ela, que é a criadora, sim, de Itajaí, sim. Ela que criou o Morango do Amor. E a gente está muito feliz de ter você aqui. Obrigado. Tá? Obrigada. Manda um abraço para o seu pai, para sua mãe, para o seu esposo, para o seu filho. Mando, sim. Espero que ele trilhe um caminho lindo, né, no futebol. Vai E que Deus abençoe sua casa, sua família e tudo que você colocar as mãos. Amém? Obrigada. Amém. E é do amor, tá, gente? É Não do é amor. do terror. E chegamos ao final. Você ainda não me segue, me siga aqui. Clica aqui, segue aqui, clica no joinha se você gostou. Coloca o seu comentário aí se você já comeu o morango do amor ou não. Deixa aí algum recadinho aí pra gente. Deus abençoe sua vida. Até o próximo podcast com o Adriano Clava Podcast. Tchau, tchau. Deus abençoe.